Como em um ano eu saí disso pra isso. Se hoje tu me dissesse que tu quer começar a levar uma vida saudável, essas seriam as dicas que eu te daria. E também isso foi a base de tudo para que eu começasse uma vida saudável e seguisse ela até hoje. Porque uma coisa é certa, se você não fizer isso um hábito na sua vida, você pode alcançar sim o objetivo de emagrecimento, mas rapidamente você vai ganhar o mesmo ou até o dobro de peso que você tinha. E a primeira dica de todas, com certeza, é a água. Parece clichê, mas não é. E muita gente ignora essa dica, que quando a gente dá, elas falam: nossa, que clichê, nossa, que básico. É básico, então por que tu não faz? Por que tu não toma água? Por que tu não te hidrata? Vamos começar o desafio. Começa tomando 2 litros de água por dia e vai tomando recorrente, porque também não adianta tu pegar uma garrafa dessas e tu tomar inteira. O teu corpo, ele precisa de uma hidratação constante. Então, ao longo do dia, vai tomando água, enche uma garrafinha e... Ah, tá, mas eu esqueço de tomar água. Coloca despertador. Ah, mas quando eu começo a tomar muita água, me dá muita vontade de fazer xixi. Isso é muito chato. Sim, faz parte. O segredo é deixar a garrafa sempre contigo. Aí tu vai lembrar que tu tem que tomar. E se tu é esquecido, coloca o despertador. De meia em meia hora vai tomando 200 ml que tu vai conseguir. E se eu pudesse te recomendar, começa a tomar água cedo. Pra lá umas 6 horas da tarde tu já não tá tomando tanto, pra de noite tu não ficar o tempo inteiro indo no banheiro. Agora falando de alimentação, vamos começar com o café da manhã. Imagina aí teu café da manhã. Você pode sempre optar por colocar uma proteína e também um carboidrato e frutinhas. Vamos fazer um café da manhã aí chave pra ti, coringa. Você pode colocar 2 ovos, colocar um pão, pode fazer ovo mexido, pode fazer ovo normal. Vai variando pra não enjoar. Coloca um pouquinho de requeijão light no pão, uma porção de frutas. Morango é baixo em calorias, então eu super recomendo. Não começa com essa neura de sabe, vai reduzindo aos poucos, reduzindo os danos. Coloca ali uma bananinha com um pouquinho de granola em cima, aveia. Mas pensa assim quando tu for fazer teu café da manhã. Iogurte, frutas. Uma porção de frutas, um pão, um cafezinho com leite, porque o leite também ali tem proteína. Como assim? Quero começar hoje, eu quero começar a mudar a minha vida agora, quero começar a melhorar a minha alimentação. É isso aí. Então pensa no café da manhã, sempre pensa que isso tem que incluir uma proteína, um carboidrato. As pessoas quando elas querem emagrecer, elas pensam assim: eu tenho que tirar o carboidrato. Tá errado, nosso corpo também precisa de carboidrato. Mas, vamos... Calma aí, ela tá bem, né? Tá, e o almoço? Pensa no almoço, vamos pensar no prato. Olha o prato, colocar um pouquinho de arroz, coloca feijão, coloca bastante legumes, que isso vai te trazer saciedade. E proteína. À tarde, repete o café da tarde. De noite, repete o almoço. Mas tira o feijão, tenta diminuir o carbo, aumenta a proteína. Fiquei com fome, bota bastante legumes, coisas que vão te trazer saciedade. E tenha paciência também, porque aos poucos teu estômago vai diminuindo e tudo mais. No início tu vai sentir um pouquinho, às vezes, tipo assim, querer comer mais. Mas aí tu dá uns 5 minutos, porque às vezes é só aquela ânsia. Come devagar, aprecia o alimento. Às vezes tu vai ver que vai passar 5 minutos e tu não vai mais estar com fome. Organização básica. É muito importante que tu tenha comida pronta na geladeira. Quando tu for fazer a tua comida, coloca ali um pouquinho a mais pra te deixar já reservadinho arroz, feijão, ter ali um franguinho, uma carninha pronto, porque tu ter organização evita dano. Se tu sabe da tua rotina, tu sabe que a tua rotina é mais corrida, que durante a semana às vezes tu não tem muito tempo pra cozinhar, tu vai apelar para iFood, tu vai apelar pra lanche, uma bolachinha, qualquer coisa rápida porque tu tá com fome, já deixa pronto. Eu só tenho segunda-feira à noite livre pra fazer as coisas, no resto da semana é uma loucura. Então nessa segunda-feira que tu tem livre, tu vai fazer comida a mais pra te conseguir congelar e ter o que comer. E sempre tenha muitos ovos em casa, ajuda muito. Outra coisa também, invista em alimentos que vão facilitar a tua vida. Eu sempre tenho em casa iogurtes que tem proteína. Se tu gosta, tem a whey também que tu pode incluir nas tuas refeições e aí te ajuda também a bater a meta de proteína. Aí se tu toma whey, daqui a pouco tu não vai precisar comer 2 ovos, tu come um, tu pode ir variando, começa a fazer as variações, tipo, não quero comer 2 ovos, come um ovo com queijo. Eu vou agora tomar um whey
E aí tu vai variando, tu vai vendo ali o que tu pode fazer. Começar uma atividade física também é muito importante. Ô, gente, vocês vão me desculpar esse barulho de fundo se tiver aí no vídeo, que assim, eu fui morar numa vizinhança aqui, o pessoal aqui, a vida deles é reformar a casa deles e graças a Deus, né, é melhor que morar num lugar que as pessoas não cuidam nas suas casas, mas assim, 24 horas barulho de escutar grava, barulho de reforma. Olha a diferença, luz branca, luz amarela, TDAH gritando, né? Começar uma atividade física também é muito importante. Quando eu atentei que eu estava vivendo uma loucura, que eu precisava mudar os meus hábitos, além de emagrecer, porque senão eu ia emagrecer, depois eu ia voltar para a mesma vida, porque quando a gente entra numa dieta louca para emagrecer, além de que emagrecer rápido não é bom, não deixa a gente legal, eu ia continuar, depois eu ia engordar de novo, talvez até mais, porque eu ia entrar numa compulsão, já que eu ia me restringir para emagrecer. Então, quando eu mudei de fato a minha mente, que eu precisava ter uma vida saudável, que isso ia fazer bem para mim, tudo mudou. O que acontece eu sempre tive uma alimentação saudável. A minha mãe, ela é uma pessoa assim, ó, extremamente saudável. Eu quero muito trazer ela aqui no canal ainda. Ela é muito saudável, ela é muito fit, ela é muito influencer. Não tem uma pessoa que não conheça ela, que não assimile ela com vida saudável. Eu sempre tive esse exemplo dentro de casa, sempre tive uma alimentação muito limpa, muito controlada. Então tá, e como que tu engordou? O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, gente, lembra, sabe aquele ditado que casar engorda? Pois é, meus amigos, eu casei, eu estava no auge de um trabalho tóxico, que não é totalmente desculpa, mas o emocional, ele abala muito as nossas estruturas e com certeza gera muitas compulsões, principalmente quando a gente desconta na comida. Eu sempre fui uma pessoa que, quando ficava triste, quando ficava nervosa, eu ficava sem fome. E eu ficava assim, nossa, como que as pessoas que ficam tristes tudo comem tanto? Eu não consigo. Eu não conseguia. Isso era uma coisa também que eu sempre emagrecia muito quando eu ficava assim. De repente, depois isso mudou, conforme eu fui amadurecendo. Eu comecei a ter compulsão alimentar quando eu estava nervosa, observando, né, o que aconteceu comigo de fato por eu ter engordado e tudo mais, mesmo tendo um exemplo alimentar dentro de casa e tudo mais, é porque eu tinha uma alimentação saudável, eu tinha uma vida saudável por consequência da minha mãe. É ela que fazia comida, ela que dava comida dentro de casa e eu comia o que ela fazia e era isso. Só que quando eu comecei a ser responsável pelo que eu comia e eu não me organizava, eu comia o que tinha, eu tava num emprego muito tóxico, assim, ó, era uma loucura. Eu casei e eu tava trabalhando nessa empresa, tava uma loucura. Eu chegava em casa, eu tendo que administrar, recém estar casada, uma casa, porque quando eu morava com a minha mãe, ela fazia tudo, eu ajudava ali uma coisa ou outra, mas tipo assim, gente, a gente só entende o que é responsabilidade quando a gente tem a responsabilidade. Chegava em casa quase 7 horas da noite e aí eu tinha que fazer comida, eu tinha que ajeitar a casa, um monte de coisa. O meu esposo me ajudava no que ele conseguia, mas ele também trabalhava. Eu lembro assim, até hoje a gente recorda disso, eu olhava pro relógio, eram 11 horas da noite. Sempre era isso, amor, era 11 horas da noite. Até hoje a gente fala isso, ó, é 11 horas da noite. Porque eu chegava do trabalho e eu só parava lá pelas 11 da noite. Daí entra aquela coisa, quando a gente não se organiza, a gente começou a pedir lanche adoidado. Hoje eu percebo que uma coisa que eu fazia muito pra matar tempo é tomar café cheio de açúcar sozinha. E eu tomava muito café e aí eu comprava biscoito, comprava salgadinho. E hoje eu percebo que aquilo era uma compulsão, tipo assim, podia passar rápido na minha cabeça. Eu ali comendo e trabalhando, eu engolia as minhas emoções. Comia totalmente errado no trabalho. Muitas vezes, por eu não conseguir fazer marmita, fazer as coisas, eu comia em restaurantes, buffet. E aí no buffet a gente serve de tudo. Eu amava, assim, amava e achava lindo postar que eu comia cup noodles, amava, comia quase todo dia cup noodles no trabalho. E, gente, foi uma doideira. Hoje, até hoje, né, eu vejo as recordações que aparecem nos meus stories, nas minhas coisas, e eu fico apavorada, gente. Tipo assim, ó, esses dias apareceu pra mim, se eu achar, eu vou colocar aqui. No inverno, assim, eu fazendo panqueca americana recheada de chocolate com chocolate quente. Eu fazia bolos de chocolate e pra tomar com chocolate quente junto. No inverno a gente tomava chocolate quente quase todo dia.
Então, tipo assim, foi uma loucura. Eu quase toda semana no Burger King, no McDonald's. Meu Deus do céu. E quando a gente começa a engordar, a gente não percebe. Hoje, quando eu vejo as minhas fotos de antigamente, eu fico assim, gente, eu não me via desse jeito. Como que eu caí em si que eu estava engordando, né? Depois que eu casei, eu fiquei acho que uns 5 meses nesse trabalho tóxico ainda. E depois eu saí. Chegou no auge, da toxicidade. Meu esposo falou, quero que tu fique em casa. Eu não quero mais que tu fique nesse ambiente. Foca no que tu quer fazer e tudo mais. Só que nos primeiros meses que eu fiquei em casa, gente, eu enlouqueci. Sério, eu vou deixar algumas fotos aqui. Eu fazia hambúrguer, eu fazia pastel, eu fazia bolo. Eu ficava fazendo várias receitas. Muito também acho que é porque eu não tava acostumada mais a ficar em casa. Então pro tédio passar eu fazia horrores de comida. Porque eu digo assim, ó, a gente não pode entrar na pira quando a gente tá no processo de emagrecimento. É que às vezes a gente vai querer comer alguma coisa em algum momento, ou a gente vai comer alguma coisa e a gente fica assim, meu Deus, estraguei tudo. Tu não vai estragar tudo se tu comer de vez em quando algo que tu queira comer. Tu não vai estragar a proporção de dias que tu segue uma alimentação direitinha, limpinha. Só que, gente, eu tava comendo besteira todo dia. Então, o maior vence. A maioria vence. E eu percebi que eu tava ficando imensa quando o meu trabalho começou a ficar mais sério de vídeo. Comecei a fazer mais eventos. As minhas roupas pararam de servir. Aí eu pensei, tem alguma coisa errada. Eu não tava percebendo que eu tava imensa. Eu tava imensa, eu não tava percebendo. Mas aí a gente começa a perceber nas roupas. Se o espelho tá te mentindo, a roupa não mente. A máquina não encolheu tua roupa, tá? A secadora não encolheu. É tu que tá engordando. Interrompendo esse vídeo para dizer pra você dar o like e se inscrever no meu canal caso você não seja inscrito. E caso você assistir esse vídeo inteirinho, né, dá um like. Dá like. Mas, gente, a foto que mais me chocou é essa que eu sempre uso. E eu com baita do bração, eu pensei, não, chega. E aí entra no que eu tava falando. Então eu comecei a caminhar. Eu fiquei 1 mês caminhando, comecei a me alimentar melhor. Que eu tinha ali uma base, né, que eu vivi com a minha mãe. Então eu comecei a comer mais legumes, menos carboidrato, mais proteína, comecei a tomar bastante água, comecei a fazer vácuo, comecei a fazer caminhada todo dia no final da tarde. E aí eu comecei a pegar o gosto por isso e comecei aos poucos vendo os frutos, comecei a tirar foto. No início a gente não quer tirar muita foto, mas tire foto, é importante porque depois tu vai ter o que comparar. E às vezes quando tu começa a emagrecer e tudo mais, tu começa a parar de perceber as mudanças se elas não são grandes. Mas quando tu tem fotos pra comparar, é muito legal pra te poder ver que tem sim diferença. Então ali em janeiro do ano passado eu comecei a caminhar, em janeiro, e em fevereiro eu decidi me inscrever na academia e eu tenho isso registrado aqui no YouTube, tá registrado aqui a minha volta pra academia, se vocês quiserem assistir também tá lá. Eu comecei a pegar gosto, sabe? Eu sabia que ia ser mais difícil eu comer ali, eu nunca tive problema em comer salada, legumes, eu gosto de tudo, sabe? Mas o que me ajudou foi eu comprar bastante variedade, mudar os legumes na semana, fazer um prato bonito, fazer um prato com bastante legume e salada pra eu ficar saciada, tomar água, tirar bastante foto pra eu comparar o meu corpo. No início o que me ajudou muito também foi o que eu fazia com a minha mãe. Então se você tiver alguém pra fazer com você também é muito legal. Mas também se tu acha que isso vai te limitar também a quando essa pessoa não puder ir contigo, então nem começa. Porque a pior coisa que tem é a gente querer começar algo com alguém e essa pessoa parar e desmotivar a gente. Então no caso eu fiz ali com a minha mãe. O que fez ela parar de fazer comigo foi que ela se mudou no final do ano. Mas a gente vai deixar isso baixo, tá? Tópico sensível. Mas o que eu quis dizer com vocês, pra vocês até agora sobre essa questão aí que eu abri com vocês, é que às vezes a gente não percebe o caminho que a gente tá entrando. A gente não percebe como a gente tá agindo, a compulsão pela alimentação, a necessidade às vezes de, tipo assim, eu só me sinto alimentada se eu tô cheia, se eu tô muito cheia. Às vezes até sede o nosso corpo tá e a gente confunde com fome. Então a gente tem que se alimentar melhor, a gente tem que sim fazer uma atividade física. Como eu falei, eu comecei caminhando. O que fez mudar, o que fez virar a chavinha foi quando eu decidi mudar minha vida. Não porque minha mãe fazia eu comer saudável. Claro que o exemplo arrasta e uma hora arrastou. Ela deixou esse legado pra mim. Hoje eu amo atividade física. Eu não me vejo mais. Tô 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses firme na academia. E eu sinto que realmente agora isso faz parte da minha vida porque eu vou todo dia. Agora, ano passado, quando ela foi embora, eu segui
treinando, eu sigo me alimentando bem. Mesmo que eu poderia agora também, tipo, já emagreci, tô bem, posso voltar. Eu sigo porque isso é um hábito. Às vezes tu não pode estar percebendo que tu tá descontando na comida, só se sente alimentado quando tu tá cheio, tá vendo que as tuas roupas estão apertadas, tu tá achando que é a máquina. A gente não se percebe. Eu não me percebia que eu tava sendo uma louca compulsiva na comida. Cada pessoa tem seu pessoal, mas no meu caso, muito foi do emocional, muito foi da emoção de ter casado e tá na loucura de sair pra um monte de lugar e comer e papapá. Tava recém aprendendo uma rotina nova de ter que cuidar de uma casa, então muitas vezes, como eu falei, não ter organização de alimentação, eu recorria pra iFood, pra restaurante. Então começa a ir fazer uma caminhada, começa a te alimentar melhor, começa a tomar água. Eu não posso fazer academia agora, sair pra treinar agora. Eu tenho a Olena, eu sempre indico a Olena, ela tem aqui no YouTube, vou deixar aqui na descrição pra vocês. Às vezes eu faço os treinos dela ainda, tipo segunda-feira agora, até botei no meu Instagram. Eu não fui treinar, não consegui, tava uma loucura. Coloquei um treino de perna dela, gente, suei. No outro dia me acordei, sabe aquela dor que tu não consegue sentar no vaso direito? Sim, então assim, o treino dela é pesado. Ah, tá, e como que tu fez isso ser um hábito na tua vida? Como tu deixou de ver isso como castigo? Gente, a nossa mente, ela é totalmente ensinável. A nossa mente, ela é eu não sei se pode dizer um músculo. Chat, nosso cérebro é considerado um músculo? Essa é uma confusão comum. Na verdade, o cérebro não é um músculo. Ele é composto principalmente por neurônios e outras células e funciona mais como um órgão de processamento. Claro, ele trabalha junto com os músculos do corpo, mas não é um músculo em si. Mas a gente consegue, de certa forma, exercitar ele para que ele cresça e desenvolva, né? Com certeza. Embora o cérebro não seja um músculo, ele é super plástico, ou seja, a gente consegue estimular ele com aprendizado, leitura, resolução de problemas, meditação, novas habilidades. Isso fortalece as conexões entre os neurônios, faz o cérebro crescer em capacidade e eficiência. Se uma pessoa quisesse começar um hábito saudável e a pessoa quer mudar isso na cabeça dela porque ela quer que isso seja um hábito, quais seriam as suas dicas? Legal! Eu diria que o mais importante é começar devagar, com uma ação bem simples para você não se sentir sobrecarregado. Depois tenta fazer isso todo dia no mesmo horário para criar uma rotina. E claro, comemora as pequenas vitórias, porque reforçar o progresso é o que ajuda a manter o hábito. E se precisar, vai ajustando no caminho. Obrigado, beijo! Imagina! Então aí, né, gente, tá respondido. Coisa também importante é você não se punir, porque se tu levar isso como punição, como se tu levar isso assim, dessa forma, teu cérebro sempre vai entender de uma forma ruim. Então, olha, eu tô fazendo isso tá sendo bom pra mim, eu tô melhorando. Dormir também é muito importante. Tem gente que entra ali na mesma lógica da água. Nossa, dormir é sério? Sim, é sério. Dormir bem é o que realmente faz tudo isso funcionar. Dormir tá alinhado à refeição e a treinar. Porque se tu tá treinando, tá se alimentando bem, mas tu não tá dormindo, tu tá perdendo tempo. Porque é durante o sono que o teu corpo se recupera, regula hormônios, ajuda do processo de emagrecimento. Tenta dormir aí pelo menos umas 7, 8 horas por noite. Ter constância, não demonizar a comida, entender que tu tá fazendo isso um estilo de vida. Não pode fazer isso ser uma punição. Porque se tu fazer isso ser uma punição, tu fazer isso ser algo que é castigo, não vai dar certo. Precisa entender que isso é pra tua vida inteira. Tem até meme que diz: treinei hoje, agora só falta amanhã e o resto da vida. Precisa se alimentar bem, comer bem e entender que a maioria dos dias que a gente faz isso, os danos, quando a gente faz exceções, são mínimos. Então tu não pode te punir no dia que tu for numa pizzaria, se punir quando tu for na tua avó e ela fazer um bolo pra ti. Óbvio que tu não vai meter o louco e sair comendo tudo. Administra, tem que ter consciência também. Agora nas festas de finais de ano, eu escolhi o que eu ia comer. Ele comer o mais limpo possível. Comi tudo moderadamente. Tinha várias opções de doce. Comi 1, 2, pouquinho pra experimentar. Uma consciência. E tu sabe, não fazer isso ser uma punição, não demonizar a comida, isso faz até mal, porque daí tu comeu um negócio já se culpando. É uma coisa que acontece muito quando a gente tá, principalmente no processo de emagrecimento. A gente come qualquer coisa fora da nossa dieta, daquilo que a gente come na semana, e a gente já fica, meu Deus, e agora? O que eu faço? Mas não, calma, respira fundo, não é o fim do mundo. Aquilo que tu faz com constância e tu faz uma vez só, não vai estragar. Tati, explica pro pessoal que se eles têm uma alimentação a semana inteira regrada e tudo direitinho, quando de vez em quando eles comerem alguma coisa, digamos, fora da dieta, não vai estragar tudo.
mesmo. Se a gente mantém uma alimentação equilibrada na maior parte do tempo, esses pequenos excessos esporádicos não vão arruinar o processo. O importante é ter equilíbrio, não se culpar e seguir firme na rotina saudável. Gente, eu tô falando pra vocês, gente, eu sou a ChatGPT. A dicona pra vocês também, viu? Quando vocês forem ir treinar, deixem o celular de vocês carregando, porque eu não deixei o meu carregando e tá 20%. Como é que eu vou treinar? Isso, né, gente? Começou aí com dicas, aí já comecei a falar um pouquinho de mim, mas é sobre isso. É pra ser uma roda de conversa, é pra gente gerar identificação e conversar. Deixa aí nos comentários também o que você tem a dizer sobre isso, o que você achou. Deixa um coração amarelo pra eu saber que você viu até aqui. Não deixe de se inscrever no meu canal, curtir, porque isso me ajuda muito também, mostra pro YouTube que você tá gostando e recomenda também pra mais pessoas. É isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!